ela vai visitar, ela sai já morta, já desencarnada, é convidada a visitar Marte, depois ela vai e visita Saturno. Olha o relato dela de Saturno. Vi várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas, artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances, aos reflexos da luz solar. Um ambiente fabuloso, né? A gente fica só imaginando. Contemplando o espaço muito acima de nós, vi grandes massas multicores, que tomei por variadas nuvens, e ao mesmo tempo notei que seres estranhos evolucionavam nos ares em gráceis movimentos, apesar de me parecerem meio bizarros. Ela ficou meio incomodada com a aparência dos saturninos, né? Nada tinham de comum, olha, presta atenção, nada tinham de comum com os tipos físicos da humanidade terrestre. Com as suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhes facultavam o poder de volitar à vontade. Ela chega a dizer, eu não quis colocar aqui não para não assustar, mas ela chega a dizer o seguinte: para mim eles se me afiguravam em monstros de feiura. Agora, a beleza é relativa, né? A beleza é relativa. Claro, um detalhe importante que se conta lá, o guia espiritual dela vai contar para ela uma coisa interessantíssima. Ele vai dizer o seguinte: olha, essa humanidade está muito mais na frente, muito mais avançada do que a humanidade terrestre, que as crianças de Saturno, com 6 meses de idade, as crianças saturninas são capazes de se comunicar mentalmente com todos os seres do sistema solar. Inclusive nós, né, gente? Elas são capazes de entrar em contato mediúnico conosco. Uma criança de 6 meses de Saturno. Então, é como se fosse lá, todo mundo é Chico Xavier, né? Já pensou? Uma humanidade assim? Desde a infância, o espírito, com o seu potencial máximo de amor, de sabedoria, colocado à disposição, né, dessa sociedade. Imagina que avanço. O que será que os saturninos trabalham e elaboram e planejam, né? Coisas muito além da nossa capacidade, né? Aqui, ó, essas criaturas são altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Seus sentidos e percepções são muito superiores aos dos homens terrenos, e a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual. Quer dizer, o objetivo deles é o atingimento da sabedoria em sua máxima expressão. E aqui ela termina dizendo: eles souberam dominar todos os elementos da natureza. Então a humanidade saturnina já domina, cada habitante de Saturno já domina todos os elementos da natureza. Nós estamos falando aqui de todos os elementos materiais, né? O ar, o clima, enfim, as organizações da vida, as expressões da vida, tanto no mundo animal, no mundo vegetal, enfim, em toda a sua expressão. Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente suas leis. Então eles também dominam as leis da física, da astrofísica, da biologia, né? Já uma humanidade com um grande avanço. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo. Então, olha só, pobrezinho de nós aqui na Terra, nós temos há poucos, em termos astronômicos, é nosso quase vizinho, né? Depois de Marte vem Saturno. Nós temos aqui um palácio espiritual bem perto de nós e nós nem desconfiamos disso, né? Onde as almas, aí qual que é o objetivo então da vida saturnina? As almas desejosas de perfeição e beleza estacionam lá, preparando-se para um glorioso futuro. Magnífico, não é, gente? Nesse livro Cartas de uma Morta, a mãe de Chico vai dizer lá no capítulo que fala sobre o fluido cósmico, qual que é a nossa principal tarefa aqui na vida terrestre, principalmente para nós espíritas. Cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras. Isso é a coisa mais difícil, né? Restaurar as crenças puras.
Vamos meditar sobre isso. É isso que nós precisamos entender. Voltar à nossa simplicidade no sentido de valorizar o quê? Valorizar as crenças puras, verdadeiras, a fé verdadeira, né? O amor incondicional a Deus e a fraternidade universal. Só assim nós vamos amanhecer numa nova humanidade, uma nova oportunidade de vida para as nossas oportunidades terrestres. Agora, outra mensagem muito interessante dessa feita, também do espírito de Humberto de Campos, em outro livro, chama-se Crônicas de Além-Túmulo. E lá tiramos esse trecho. Esse trecho é muito legal. Ele diz assim: há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Estamos sendo acompanhados pela providência divina. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Olha aí, Humberto de Campos dizendo, falando através do Chico, que o imperativo nosso que nós temos de paz, de restauração das crenças puras, segundo a mãe de Chico, né, tem um objetivo, para que a Terra mude de patamar evolutivo e se integre aqui, solidariamente, com o progresso espiritual já atingido por outros mundos, até aqueles que são mais vizinhos de nós, como Marte, Saturno e Júpiter. Não é difícil a tarefa, gente. Basta a gente querer. Não é? Vontade não é tudo? Se nós tivermos, primeiro, consciência dessa realidade, por isso que é importantíssimo a gente falar sobre esse tema, pluralidade das vidas no universo, pluralidade dos mundos habitados, não é? Porque abre a nossa cabeça para a gente sair do nosso quintal. Do contrário, a gente fica só nesse quintal aqui, não sai. É como se a gente tivesse encerrado dentro de uma casa sem a possibilidade de sair porta fora desta casa e só ficar ali no mundinho do quintal da casa. E sem suspeitar que essa casa faz parte de um bairro muito grande, que este bairro muito grande faz parte de uma cidade muito maior, que essa cidade muito maior se integra num county, né? Num condado muito maior ainda, que faz parte de um grande estado, que faz parte de um grande país e assim sucessivamente. Que há muito mais coisa para que nos convida à reflexão, né? E para isso Chico Xavier teve importância fundamental. Ele trouxe essas informações à toa? Não. Ele trouxe essas informações justamente para nos despertar. Sobre a transição planetária, ele vai responder assim. Perguntaram a ele a respeito dessa mudança de patamar, que é o quê? A transição planetária do que nós estamos vivendo hoje, do mundo de expiações e de provas, que vai elevar a Terra à condição de mundo regenerado. Isso está no livro Plantão de Respostas, publicado no início da década de 1980. Perguntaram a ele se nós estávamos mesmo numa transição planetária e quando que a Terra seria um mundo regenerado. E ele diz assim: estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda parte do planeta. Nós estamos vivendo isso hoje, né? O que não falta é calamidade, não é, gente? Agora, essa informação é importantíssima que Chico faz. Olha aqui, Emmanuel afirma que a Terra será um planeta regenerado em 2057. Tem gente reclamando aqui. Eu estou feliz de saber que em 2057... Hein, Ronaldo, pelo amor de Deus. Por quê, gente? Porque agora a gente precisa merecer isso. A gente precisa merecer isso. Para a gente chegar em 2057 na condição de mundo regenerado, nós precisamos fazer por merecer. Porque, caso contrário, se vier uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, diz o Chico, esse númerozinho aí, 2057, vai pular para 3.000. E aí? São mais 9 séculos e meio. Não, vamos dar graças a Deus que pode ser 2057, depende da gente, né? Pode ser em 2057. Mas olha o detalhe que o Chico fala depois disso. Ele fala assim: mas antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. Então, é preciso mudar muita coisa daqui. Nós estamos em 2017. 2057 são só 40 anos. Não é?
Quem não estiver aqui na vida física estará na vida espiritual. Porque a gente morre, mas continua vivo, né? Então, todos estaremos aqui daqui a 40 anos. Seja na carne ou fora da carne. E 40 anos, gente, é muito pouco. Hoje eu posso dizer isso, que eu lembro que 40 anos atrás era ontem para mim. Né? Então, 40 anos voa. São 4 décadas apenas. Né? Olha só, nesses 40 anos de 2017, e principalmente naquela conversa que eu falei de 2019, já foi citado aqui no sábado, né? Principalmente a partir de 2019, nós vamos viver isso aqui, ó. Diversos tipos de transformação, né, que estarão ocorrendo no planeta terrestre, nas sociedades terrestres, na ciência terrestre, na medicina terrestre, na espiritualidade terrestre, para o aceleramento desse processo de mudança. Porque senão a gente não vai chegar em 2057 como um mundo regenerado. E para isso teremos sim o concurso das civilizações extraterrestres mais evoluídas do que nós, interessadas no nosso avanço. Interessadas em que a Terra finalmente deixe de ser um planeta de provas e expiações, um planeta voltado para a guerra, para o militarismo, para a discórdia, para, não é? Para o egoísmo, para a vaidade, e mude de patamar, mude o foco. Foco para a fraternidade, para a alegria, para a paz, para a justiça, para a sabedoria, para a espiritualidade, né? Deixando a materialidade de lado. Olha o aviso que agora Emmanuel vai nos puxar a orelha no livro Justiça Divina. Esse livro é fantástico, ele vai comemorar os 100 anos do céu e do inferno, do livro de Kardec, O Céu e o Inferno, né? Chico vai publicar esse livro exatamente 100 anos depois do Céu e o Inferno. Todas as páginas desse livro são referentes a um estudo de grupo lá no Centro Espírita de Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, quando Chico estudava, junto com os companheiros de Uberaba, o livro Céu e Inferno de Kardec. Então eles estudavam um trecho do livro, uma pergunta do livro, um capítulo do livro, e o Emmanuel vinha e escrevia uma mensagem referente àquele capítulo. Portanto, nesta mensagem, a mensagem chama-se, olha o título da mensagem, Ante os Mundos Superiores. Bem? Ante os Mundos Superiores. É o título da mensagem de Emmanuel. E ele diz assim, não podemos aliar-nos do preço que a Terra pagará pela promoção. Então, tudo tem um preço, né, gente? E nós temos que pagar esse preço. Para a gente evoluir, a gente tem que pagar esse preço da evolução. Esse preço chama-se o quê? Esforço próprio. Tem que suar a camisa, né? Nada vem de graça. Vocês acham que as bênçãos do céu vêm batendo asinha e caem na nossa mão de graça? Não. Tem que suar a camisa, tem que fazer por merecer. Tem um preço a pagar, né? Abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor. Olha o que Emmanuel diz. Pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Então, cada um de nós aqui é convocado, viu? A suar a camisa, suar a testa na vitória do bem, abraçando a charrua que nos foi concedida por Deus. Quer dizer, é a nossa tarefa. E ele diz assim, obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra a emergirem de todos os escombros com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras plagas do universo. Então, mesmo se explodirem o planeta Terra, né, o nosso arsenal hoje é de 10 mil, arsenal conhecido de bombas atômicas ou de hidrogênio termonucleares. O arsenal conhecido dos Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, China, Índia, Paquistão, Coreia do Norte. O arsenal conhecido hoje é de 10.327 ogivas nucleares. Se explodirem essas 10.327 ogivas termonucleares, dá para destruir a Terra 80 vezes. Destrói a vida na Terra 80 vezes. Olha, para vocês verem a insanidade humana. Isso é insanidade, gente. É insanidade. Então nós temos que orar muito pelos nossos governantes. E vocês aqui, desculpa, vou falar. Vocês têm que orar muito para o Trump. Não é? Porque os Estados Unidos tem 5.000 ogivas nucleares. Quase 5.000. A Rússia tem mais, mas os Estados Unidos tem quase 5.000.
Então não é brincadeira, não. Nós estamos num momento de transição muito forte. E temos que focar para que nós consigamos passar esse momento em paz. Agora eu quero falar sobre essa conversa que Chico teve com a Igorina Cunha. Quem conhece a Igorina aqui? Sobrinha de Eurípides Barçanufo. Sobrinha, essa senhora simpaticíssima aqui, grande amiga nossa, né? Ela aqui. Ela vai conversar com Chico. Ela era médium também, sobrinha de Eurípides Barçanufo, da cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Né? E o nosso companheiro César Carneiro de Souza escreveu esse livro aqui, ó, Valiosos Ensinamentos com Chico Xavier, no qual ele insere a conversa de Igorina com Chico a respeito do degredo terrestre. Porque você se lembra que houve o degredo de Capela, né? Agora está havendo o degredo terrestre, dos espíritos da Terra para outro planeta. E ele diz assim: Igorina, você escuta o choro e as lamentações deles, não escuta? E ela, assim, claro que não escutava, né? Falou com ele: mas de quem, Chico? Não estou entendendo o que você está falando. E ele explicou: os espíritos rebeldes, ligados ao mal, estão sendo excluídos da Terra. Com a permissão de Jesus, os benfeitores espirituais os levam para a Lua. De lá, são conduzidos para mundos bem mais inferiores que o nosso. Mediunicamente, eu, Chico, ouço o choro deles. Observando o meu espanto, ele concluiu: a Lua é uma plataforma da Terra. Você também escuta os lamentos, não é? Não, Chico, não escuto nada. Então ele está revelando aqui para Igorina Cunha que o degredo, ele durante a noite, a madrugada, com a mediunidade dele, ele era capaz de ouvir o choro desses espíritos que estavam sendo tirados das trevas, das sombras terrestres, arrancados mesmo à força, colocados em naves. Ela me contou isso. Colocados em naves, essas naves levando eles para a Lua, e da Lua, que é também um ponto de penitenciária no sistema solar, né? Eles seriam então degradados para Quiron. Então, gente, é muita coisa, né? Sobre a vida. Quer dizer, o homem só pisou na Lua até agora. Ó. Tem lá a marca, né? Um grande passo, um pequeno passo, né? Um primeiro passo para o homem, um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Mas nós precisamos ir além. Nós já passamos aqui o assunto de 2019, dos 50 anos, eu não vou repetir, né? E vou aproveitar para dizer o seguinte: aqui tem a questão das bombas, ó. Essas são a quantidade das bombas atuais, ó. A Rússia tem 5.192 ogivas. E os Estados Unidos tem quanto? 4.075. Então, são poucos países que têm esse poderio, mas tem um poderio devastador. Então, portanto, nós temos a obrigação de orar por todos os governantes. Vamos incluir o Putin também, viu? Da Rússia, da Coreia, da China e outros mais, que têm esse potencial de 10.327 ogivas de nos destruírem. Quem conhece esse camarada aí? É o ministro do Exército Canadense? O ex-ministro das Forças Armadas Canadenses, do Comando Geral, né, Militar Canadense, o Sr. Paul Hellyer. O que ele disse para nós? Está lá no DVD Data Limite. O Juliano Posati, junto com a Rebeca Casagrande e também com o marido dela, foram até Toronto fazer a gravação com ele. E ele disse assim: os UFOs, objetos voadores não identificados, são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. Então não sejamos idiotas. A realidade é muito mais ampla do que nossa pequenez, do que o nosso quintal possa supor, né? E ele foi, quem que é esse camarada? Durante 27 anos consecutivos, ele esteve à frente das Forças Armadas Canadenses, Exército, Aeronáutica e Marinha. 27 anos consecutivos. Né? Então não é um maluco qualquer, um maluco beleza qualquer, não. Ele sabe do que está falando. Né? Porque durante 27 anos, e outra coisa, mudava o governo, os partidos, e ele continuava servindo ao governo canadense. Né? Então nós devemos, segundo Chico, isso aqui é uma fala do Chico, que está no livro O Evangelho de Chico Xavier, coordenado pelo Carlos Bacelli, que eram apontamentos que às vezes lá depois da reunião o Chico falava alguma coisa conosco e o Bacelli anotava tudo, depois publicou num livro chamado O Evangelho de Chico Xavier. Isso foi falado pelo Chico no ano 2000. Olha como está em sintonia com 2019, né? Um pouco antes do ano 2000, foi publicado no ano 2000 esse livro, portanto ele foi falado em 1999, né? Olha o que o Chico fala: devemos fazer tudo para evitar uma guerra. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, 1999, 20 anos, 2019, né? Só fazer conta. A Terra será agraciada
com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. Então, o que nos resta fazer? Criar espírito para esse gigante, como diz Emmanuel em relação ao Brasil, né? Por que a espiritualidade se manifestou tão fortemente no Brasil? Foi justamente para preparar o Brasil para que a espiritualidade, os médiuns pudessem reencarnar e ali receber as mensagens que hoje estão por todo mundo, né? Hoje estão por toda parte. E a realidade do que nós estamos falando aqui, a respeito dos extraterrestres, é fundamental. Por quê? Porque abre a nossa compreensão, abre a nossa cabeça, né? O Lourenço estava me perguntando, mas você vai contar o caso do Chico com os ETs? No caso, assim, vou contar. E é um pouquinho... Dá tempo para contar? E... Vou deixar... E esse caso é muito interessante porque coloca pra gente... Primeiro eu tenho que contar um pouquinho por que houve essa conversa, né? Eu sempre fui louco para ver um disco voador. Sempre que quis ver e tal, e não acontecia, né? Aí eu falei com o Chico, seu Chico, você que é assim lá com os homens lá em cima, quem sabe você não organiza, chama um deles para aparecer para mim. Olha que pretensão, né? Quem sabe? E ele arregalou um olho para mim e falou assim, olha meu filho, peraí, a coisa não é fácil assim não. Não é tão fácil assim não. Você está partindo do pressuposto que todos eles são bonzinhos, e não é bem assim. Há que se ter muito cuidado. Aí eu pedi que ele explicasse. Aí ele contou o seguinte, a minha primeira esposa, a Eliana, antes de se casar comigo, ela teve um problema grave no coração. Ela teve um tumor do tamanho de uma laranja, era um tumor benigno. E ela foi operada, por orientação do Chico Xavier, ela foi operada na cidade de Ribeirão Preto. Ela e os familiares dela nessa época residiam em Franca. É tudo muito perto, né? Quem é de São Paulo aqui sabe disso. E Uberaba também é tudo muito perto. E o Chico, ela foi então operada, tiraram essa laranja, felizmente era um tumor benigno, e o Chico foi visitá-la. E ele costumava viajar sempre de madrugada, Saiu de Uberaba inicialmente para visitar a família dela em Franca, ela estava internada no CTI em Ribeirão Preto, e no trajeto de Franca a Ribeirão Preto, que é trajeto curto, o carro onde estava o Chico, com o irmão da Eliana, Vivaldo, que morava com o Chico em Uberaba, ele que fazia toda a diagramação dos livros do Chico, e o motorista, eles seguiam pela estrada à noite, 3 horas da manhã, por aí. De repente, disse-me o Chico, uma luz imensa iluminou o carro. E o carro andava na estrada e a luz seguindo o carro. Né? E eles olhavam e não viam nada, porque naturalmente a luz vinha de cima. Até um momento que o carro parou por completo. Parou, desligou, morreu. Nada funcionava. E essa luz que estava em cima, saiu de cima do carro e foi na direção do pasto. E o Chico me falou que a luz era tão forte, que parecia que um novo sol tinha se levantado às 3 horas da manhã. De forma tal que ele, dentro do carro, ele estava no banco de trás, e os dois na frente, o Vivaldo no passageiro e o motorista, de forma tal que eles eram capazes de visualizar detalhes do pasto às 3 horas da manhã, né? Os animais dormindo, as vacas e os bois dormindo, as árvores ao longe, as montanhas, tudo. Tal era a intensidade dessa luz que iluminava o carro onde o Chico estava. Mas o Chico temeu. Ele não ficou satisfeito com essa aparição. Ele intimamente, ele percebeu que não era coisa boa. E começou a rezar. E ele observou que a nave, então, baixou um pouco, sem pousar no solo. A nave baixou um pouco. Do centro dessa nave desceu uma luz, né? E dentro dessa luz desceu um ser. Segundo ele, pelos cálculos dele, um ser que deveria ter 3 metros de altura. Né? Era um ser, portanto, muito mais alto do que nós, embora com as configurações humanoides, que ele percebia que ele tinha cabeça, tronco, 2 braços muito compridos e também pernas muito longas. Na hora que este ser saiu da luz, e esse ser então pisou no solo, né, no pasto, adiante. Na hora que esse ser saiu da luz, caminhando na direção do carro, aí o Chico começou a rezar mais ainda. Né? Por quê? Porque ele me contou que o olhar do ser cruzou com o dele. E ele sentiu um frio na alma. Um frio na alma. E ele se dispôs ali a rezar e falando com o Vivaldo,
e um motorista para rezarem. Nessa hora apareceu o Emmanuel. O Emmanuel é sempre gozador também, né? Virou-se para o Chico. E o Chico falou com ele, não, graças a Deus que o senhor apareceu, porque nós estamos vendo isso aqui e eu não estou gostando do que eu estou vendo. E o Emmanuel virou para ele e falou assim, é bom você rezar mesmo, porque é coisa ruim. Muito amigo, né? Então, você reza mesmo, porque a coisa não é boa, não. E o Chico, então, realmente, dizendo que ele entregou a alma dele a Deus, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, que afastasse dele aquele cálice. Nessa hora, o ser parou de andar na direção do carro, deu meia volta, entrou na nave pela mesma luz de onde ele havia saído, subiu a luz de novo, a nave levantou-se um pouco do lugar, parou em cima da pobre coitada de uma vaca que estava lá dormindo, e o Chico visualizou a vaca dormindo, levitar, sem acordar, não é? E entrar na nave. Assim que a vaca entrou na nave, ela desapareceu com a velocidade imensa cruzando os espaços, né? E aí ele me contou, olha, essa civilização é uma civilização que não tem coração. Eu senti que o coração, o sentimento desse ser era mesmo que uma pedra. Eles são altamente avançados no intelecto, na ciência, mas os objetivos deles aqui conosco são apenas de curiosidade científica, sem qualquer respeito por nós, pelos nossos sentimentos. E o Chico ainda comparou assim, é como se nós fôssemos formigas. Formigas ou cobaias que eles utilizam para experiências terríveis, né? E aí ele concluiu, olha, Geraldinho, se você algum dia chegar a visualizar algum objeto luminoso, e a luminosidade dessas naves, desses seres, é de um alaranjado assim meio baço. É um alaranjado que não tem na Terra. Então se você ver essa nave, hein? Com a coloração alaranjado basta. E dessa nave sair um ser de 3 metros de altura, meu filho, perna para que te quero. Corre, mas corre bastante, não é? Isso tudo, gente, hoje a gente ri, não é? Mas agora que eu tenho tido contato com o setor da ufologia brasileira, eu quero agradecer aqui o Gevaert, lá de Curitiba, né, que é o grande comandante da revista UFO, que o ano passado me convidou para participar do 5º Fórum Mundial de Contatados, onde eu contei essas experiências de Chico lá. E pude observar, foram 3 dias de estudos, e pessoas contatadas e abduzidas do mundo inteiro, daqui dos Estados Unidos, do Canadá, da Itália, do Peru, da Bolívia e do Brasil, que lá estiveram contando os seus casos. Isso é uma realidade. Isso acontece. Pessoas são abduzidas, infelizmente, não a maioria, mas algumas delas sofrem realmente problemas terríveis. Mas nada por acaso, é claro, existe uma lei divina aí de causa e efeito, né? Eu perguntei a ele, mas como, Chico? E nós não somos protegidos? E ele falou assim, da mesma forma que nós protegemos os nossos animais. Né? Os nossos irmãos inferiores animais foram dados à nossa condição de vida para que nós os protegêssemos e os guiássemos para o bem. E o que a gente faz com ele? Hein, gaúcho? O que a gente faz com eles, né? Então, a gente tem que pensar nisso. O benfeitor lá de Missionários da Luz faz esse alerta para a gente. A gente tem que pensar nisso. Não quer dizer que a gente vai mudar de um dia para outro, né? Mas a gente tem que pensar nessa sementinha que nós estamos plantando aí do mundo novo, que deve crescer, que deve se transformar numa árvore de esperança, de luz, de concórdia, de união, não é? E Emmanuel vai nos dizer no livro A Caminho da Luz, a respeito dessa nova humanidade que nós pretendemos atingir. Ele diz assim, o homem espiritual estará ligado, unido ao homem físico, para sua marcha gloriosa no infinito. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe terreno regenerado. Isso já é uma grande esperança, né? Nós vamos chegar nesse momento aqui, esse momento de elevação espiritual, esse momento verdadeiro de fraternidade, de nos darmos uns aos outros a mão para podermos prosseguir. No livro Emmanuel, é o primeiro livro do benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, ele vai dizer, muito breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica. Olha só, estaremos ligados à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria,
que o cristianismo renascente no espiritismo de hoje edificará para a humanidade, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Que Deus nos ajude nesse objetivo. Muito obrigado.